Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação de jovens e adultos, de EJA, de prática pedagógica e fortalecimento da cidadania. Então, educação em direito, coleção Educação em Direitos Humanos da Vera Capucho, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Educacional, do PNBE, do Programa Nacional da Biblioteca na Escola e temático, anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Esta obra aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais de educação de jovens e adultos. Então, no Brasil pós-ditadura, esse direito alçou legalidade com a Constituição de 88. Enquanto proposta, a educação pública gratuita e universal, obrigatória, leiga e assegurada como direito a todos os cidadãos, já era reivindicação desde a década de 30, desde Getúlio Vargas, presente no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional em 1932. Então, a qual assumiu o ensino básico obrigatório e gratuito como direito público subjetivo, estendido para todos e todas, inclusive aos que a ele não tiveram acesso na idade própria. Nessa direção, a luta histórica pela igualdade, o direito à educação e o enfrentamento às múltiplas formas de exclusão social resultaram na garantia da educação de jovens e adultos como modalidade da educação básica, sob a responsabilidade dos sistemas públicos de ensino, os quais passaram a responder pela disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade, adaptabilidade, permanência e elevação da escolaridade de jovens e adultos, mediante ações integradas e complementares entre os diferentes entes confederados ou federados, ou seja, diferentes estados. A Constituição Brasileira de 88, do Brasil de 1988, no artigo 211, estabelece que os sistemas de ensino devam ser organizados em regime de colaboração, sendo da responsabilidade da União a organização do Sistema Federal de Ensino, a assistência técnica e financeira para que os estados, Distrito Federal e municípios possam garantir a equalização de oportunidades educacionais, ou seja, ofertar oportunidade para que possam fazer o ensino fundamental, médio e padrão mínimo de qualidade do ensino. Aos estados compete a atuação prioritariamente no ensino fundamental, anos finais e médio, e aos municípios a educação infantil e o ensino fundamental dos anos iniciais, ou seja, educação infantil, a pré-escola, e o ensino fundamental nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Pelo exposto, é evidenciado que o sistema de educação deva ser organizado de maneira articulada com vistas a assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Porém, o viés neoliberal que imperou nas políticas públicas nos anos 90 circunscreveu a responsabilidade da educação básica aos estados e municípios, com o pretexto de tornar prioridade o atendimento de crianças e jovens na idade regular de escolarização. Concentraram-se esforços e recursos nessa direção, fragilizando ou tornando invisível a demanda de direitos de outros grupos sociais, em especial de jovens e adultos. Sendo a educação um direito o qual tem como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, confeccionada em 1948, e a Constituição Brasileira de 1988, não deveríamos falar de prioridade, a não ser para casos em que se façam necessárias políticas afirmativas. Isso quer dizer situações nas quais, para a igualização dos desiguais, se faça necessário um tratamento desigual. Um princípio da teoria da justiça de John Rawls. O que, sem dúvida, é o caso da educação de jovens e adultos, a qual demanda um tratamento diverso ao atribuído à educação dita regular, em virtude da dívida histórica para com a educação do estudante e trabalhador. Jovens, adultos e idosos precisam ser reconhecidos como sujeitos de direito, pois, em virtude das situações de desigualdade presentes na sociedade brasileira e a ausência do Estado na garantia desses direitos, lhes foi negado o direito à educação no passado e lhes é dificultado no presente. Hoje, nem tanto, o que valida a reivindicação de caráter afirmativo às políticas destinadas a essa população, aos jovens e adultos. Para o ensino fundamental, até o 9º ano, a partir dos 15 anos já pode entrar na EJA, e aí concluir em 6 meses, fazendo 6 meses cada um, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Tem também a PEMEJA, PEMEA, que é para ensino fundamental, os anos iniciais, que você faz os primeiros 5 anos em 2 anos. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano é o processo de alfabetização
e também de aprendizado da educação matemática, os princípios básicos das operações matemáticas. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, basicamente isso, são as 4 operações básicas entre potenciação e radiciação em não. O que valida a reivindicação de caráter afirmativo às políticas destinadas à população com vista a universalizar a educação em nosso país, ou seja, as políticas públicas precisam focar medidas especiais e emergenciais com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Porém, o observado é o inverso. No momento em que a educação de jovens e adultos se firmou como responsabilidade do Estado, a lógica neoliberal, na verdade, a lógica liberal, na verdade, uma lógica que rege o mundo hoje, no sentido de que isso é de responsabilidade do indivíduo, infligiu papel secundário. Em muitos casos, imperou o desestímulos para investimentos, resultando da negação do direito assegurado na forma da lei. Então, o que os liberais dizem sobre essa questão? Eles dizem o seguinte: a educação é um dever do indivíduo, ele que deve arcar com isso e com a educação dos seus. Por isso, o Estado não deveria intervir diretamente. Pode intervir por meio de parcerias público-privadas ou ajudar na questão de dar oportunidades, mas principalmente para quem passou dos 18 anos e não teve a formação básica concluída ou feita no momento em que o Estado a proporcionou, agora você deve arcar com isso. Então tinha as escolas particulares. Até a década de 90, tinha muito isso. A partir do governo Lula isso começou a mudar, voltou, apesar de que no governo FHC também nos anos finais eles começaram a implantar as EJAs, a educação de jovens e adultos, mas não era um programa muito bem estabelecido. A partir dos governos PTs passa a ser universalizado. Agora há uma tendência nova, que são o famoso ENSEJA, que são provas que você faz para concluir as etapas do ensino. Você faz uma para concluir a etapa de alfabetização, ENSEJA, não, ENSEJA do ensino médio, ENSEJA do ensino médio, mas você pode também fazer essas provas a partir de uma formação autodidata, tipo um Olavo de Carvalho da vida. Tem gente que consegue aprender a ler, escrever e aprende também as operações matemáticas básicas e também outras formas de educação, de conhecimento histórico, geográfico e científico, tudo por meio do autodidatismo, mas nunca de forma assim científica mesmo, porque mesmo a gente lendo muito nos livros, a gente não consegue ter uma formação adequada sem contato empírico com as ciências com as quais você lida, a não ser com a filosofia. A filosofia até que é um pouco mais livresca e muito mais lógica, mas também requer uma questão de leitura muito forte. Então, agora está com o ENSEJA para o ensino médio, a pessoa vai lá e faz uma prova, não precisa nem estudar, não precisa nem ir na escola, desde que ela consiga fazer a sua formação autodidata. E com os vídeos no YouTube, isso vai ficando muito mais fácil. Tem aula de tudo gratuitamente hoje no YouTube. Então a pessoa pode aprender qualquer coisa que ela quiser hoje, por aqui, pelas redes sociais, pelo YouTube em especial. Então, o destino do EJA é acabar mesmo. Aqui está falando a política neoliberal. Isso é a política liberal, diminuir cortar gastos para investir em coisas essenciais. A educação para pessoas que estão fora da faixa etária, para eles não é essencial. A educação é essencial para quem está na faixa etária ali do período inicial de formação humana, e a questão principal deles é segurança e saúde, e não universal também. A saúde é privada, a segurança é privada, e o Estado faz mais um papel de vistoriador, de um regulador dessas empresas que atuam nos diversos setores, no campo da educação, no campo da segurança pública e da saúde. O resto é deixar a coisa correr livre de acordo com o mercado, de acordo com a oferta, com a demanda e com a iniciativa privada. Então isso é um pouco da educação de jovens e adultos, da prática pedagógica e fortalecimento da cidadania. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.